São 3 da manhã. Você acorda com o coração acelerado. Não foi um pesadelo, foi algo pior. Foi aquele pensamento sobre você mesmo, aquela parte sua que você finge não existir quando o sol nasce, a raiva que você engole com um sorriso, o medo que você disfarça de prudência, a inveja que você chama de admiração, a tristeza que você enterra sob camadas de produtividade. Você passa a vida inteira construindo uma imagem impecável de quem você é. Enquanto isso, nos bastidores da sua própria mente, existe alguém que você não quer conhecer. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você foge dessa parte de si mesmo, mais pesado fica viver. Quanto mais você esconde, mais você se perde. E se eu te dissesse que a paz que você tanto busca está exatamente no lugar que você mais evita olhar? No lugar mais sombrio de todos. Carl Gustav Jung, Suíça, início do século XX. O homem que ousou mergulhar em sua própria escuridão e voltar para contar a história. Jung não foi apenas um psiquiatra brilhante, ele foi um explorador do invisível, um cartógrafo da alma humana. E sua jornada mais importante começou quando ele teve a coragem de fazer algo que quase ninguém faz: olhar para dentro sem filtros, sem julgamentos, sem máscaras. Em 1913, Jung teve o que muitos chamariam de colapso psicológico. Ele começou a ter visões perturbadoras, sonhos que o assombravam, impulsos que o assustavam. E ao invés de fugir, ao invés de se medicar para silenciar essas vozes internas, ele fez o impensável. Ele começou a dialogar com elas. Pegou um diário de capa vermelha e começou a desenhar seus demônios internos, a escrever conversas com as partes mais sombrias de si mesmo, a dar forma ao que ele mais temia reconhecer. E foi nessa descida ao inferno pessoal que Jung descobriu algo revolucionário. Aquilo que ele chamava de loucura era, na verdade, sabedoria reprimida. Partes dele que nunca tiveram permissão para existir. Ele resumiu sua filosofia em uma frase que desafia tudo o que nos ensinaram: prefiro ser completo do que bom. E isso se conecta diretamente com a sua ansiedade nas redes sociais, com o esgotamento de manter uma versão editada de você mesmo, com a solidão que você sente mesmo rodeado de pessoas que só conhecem sua máscara. Jung deu um nome para essa parte de nós que rejeitamos, escondemos, negamos até de nós mesmos. Ele chamou de sombra. E não, a sombra não é o mal que existe em você. Não é o demônio interior que precisa ser exorcizado. A sombra é simplesmente tudo aquilo que você decidiu, em algum momento da vida, que não pode ser você. É o eu que você esconde até de você mesmo. Pensa comigo. Você posta nas redes sociais apenas os momentos felizes, as conquistas, as versões filtradas da sua vida. E o que acontece com a tristeza, com a dúvida, com a imperfeição? Elas não desaparecem. Elas descem para o porão da sua psique, alimentam a sombra. Nos seus relacionamentos, você percebe como certas pessoas te irritam profundamente? Aquela pessoa preguiçosa que te tira do sério? Talvez você esteja negando seu próprio cansaço, sua própria necessidade de descansar. O egoísta que você julga com tanta convicção. Talvez você nunca tenha se permitido pensar em si mesmo sem sentir culpa. No trabalho, o perfeccionismo que você tanto valoriza pode estar escondendo um terror paralisante de ser medíocre. A modéstia excessiva que você chama de humildade pode estar encobrindo uma ambição feroz que você tem vergonha de admitir. A hiperatividade constante pode ser apenas uma fuga desesperada do vazio que existe quando você para. Quantas vezes você sentiu raiva, mas sorriu? Por que você se esforça tanto para provar que é uma pessoa do bem? O que você mais critica nos outros quando está sozinho? Jung descobriu algo perturbador.
Sua sombra não é seu inimigo. Nunca foi. É apenas a parte de você que nunca recebeu permissão para existir. A criança que foi repreendida. A emoção que foi chamada de fraqueza. O desejo que foi rotulado como errado. E agora ela vive nos bastidores, batendo na porta, pedindo para ser vista. Existe um mecanismo psicológico que Jung estudou profundamente e que explica por que sua vida às vezes parece um campo de batalha emocional. Ele chamou de projeção. Funciona assim. Você projeta nos outros exatamente o que nega em si mesmo. O mundo se torna um espelho gigante da sua sombra, e cada pessoa que te irrita, que te provoca, que te incomoda profundamente, está te ensinando algo sobre você que você se recusa a ver. Seus inimigos são professores disfarçados. Olha para Friedrich Nietzsche. Ele passou a vida criticando ferozmente a compaixão cristã, chamando-a de fraqueza, de moral de escravos. Mas o que ele estava escondendo em sua sombra? Um desejo profundo, quase desesperado, de ser amado. Sua arrogância filosófica escondia uma vulnerabilidade imensa. E no fim da vida, ele teve um colapso mental nas ruas de Turim. Abraçou um cavalo que estava sendo espancado e desabou em lágrimas. A compaixão que ele tanto rejeitava finalmente o inundou, sem controle, sem filtros. Gandhi é outro exemplo fascinante. O homem que pregava não violência absoluta, que se tornou símbolo mundial da paz. Mas em suas cartas pessoais, ele admitiu algo raramente mencionado: impulsos violentos intensos, raiva, desejo de vingança. A diferença é que Gandhi não fingia que esses impulsos não existiam. Ele os reconhecia. Como ele mesmo disse, aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira. Controlar não significa negar, significa integrar. O próprio Jung, durante sua crise psicológica, descobriu uma figura que vivia dentro dele, um velho sábio que ele chamou de Philemon. E inicialmente ele pensou que estava enlouquecendo, mas então percebeu, não era loucura. Era um diálogo com partes esquecidas de si mesmo, partes que tinham sabedoria, perspectiva, profundidade. E Jung nos deixou este insight poderoso. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. A sombra funciona como pressão em uma panela. Quanto mais você suprime, mais explosiva ela fica. Vícios, sabotagens, autodestruição. Não são falhas de caráter. São a sombra pedindo atenção, gritando para ser integrada, não eliminada. Mas aqui está o dilema que Jung enfrentou e você também vai enfrentar. Olhar para sua sombra significa aceitar que você não é quem pensava ser. Significa sentar na frente do espelho e admitir sem máscaras, sem desculpas. Sim, eu também tenho inveja. Sim, eu também sinto raiva. Sim, eu também desejo vingança às vezes. Sim, eu também sou egoísta, preguiçoso, covarde. E isso dói, porque significa desistir da identidade confortável de pessoa boa. Significa abandonar a versão editada de si mesmo que você vendeu para o mundo e, pior ainda, para você mesmo. Não é fácil descobrir que você julgou nos outros exatamente o que negava em si, que aquele amigo que você cortou da sua vida por ser tóxico talvez fosse apenas um espelho da sua própria toxicidade, que aquela pessoa falsa que você tanto criticava talvez estivesse refletindo suas próprias máscaras. É doloroso perceber quantas camadas de mentira você construiu, quantos sorrisos forçados, quantas opiniões emprestadas, quantos estou bem automáticos. É assustador permitir que partes feias de você existam sem julgamento, sem punição, sem vergonha. Então você tem duas opções: continuar fugindo, manter a paz superficial, preservar a autoimagem cuidadosamente construída,
mas viver para sempre com aquela ansiedade de fundo, aqueles relacionamentos rasos onde ninguém realmente te conhece, aquela sensação persistente de impostor na própria vida. Ou você pode confrontar a sombra e pagar o preço, desconforto inicial intenso, desconstrução de quem você acreditava ser, aceitação de que você é muito mais complexo, contraditório e humano do que a narrativa simplificada que você criou, mas com uma possibilidade real de algo que você talvez nunca tenha experimentado de verdade. Paz, autenticidade, liberdade. A verdade é que integrar sua sombra é um dos trabalhos mais difíceis da existência humana. Jung levou anos, e você também vai levar tempo. E é aqui que tudo muda de perspectiva. Porque sua sombra não é um monstro que precisa ser morto. Nunca foi. Pensa nela como uma criança trancada no porão da sua psique. Uma criança que foi rejeitada, ignorada, envergonhada, e agora ela está lá embaixo, sozinha no escuro, gritando, quebrando coisas, batendo nas paredes, exigindo atenção, não porque é má, mas porque foi abandonada. E o que Jung descobriu, naqueles anos descendo ao próprio inferno psicológico, foi revolucionário. Quando você finalmente desce ao porão, quando você acende a luz, quando você se aproxima da criança furiosa, do monstro raivoso, do covarde tremendo no canto, e você abraça, algo mágico acontece. Eles se transformam, não desaparecem, integram-se. Sua raiva reprimida, aquela que você engolia com sorrisos falsos, vira assertividade, capacidade de colocar limites, coragem de dizer não. Seu medo negado, aquele que você disfarçava de coragem tóxica, vira cautela saudável, sabedoria para reconhecer perigos reais. Sua tristeza escondida, aquela que você enterrava sob produtividade compulsiva, vira profundidade emocional, empatia genuína, conexão real. Sua ambição envergonhada, aquela que você chamava de humildade, vira propósito, direção, força para construir algo significativo. Jung nos deixou esta verdade essencial. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A paz que você procura não está em se livrar da sua escuridão, está em integrá-la, em se tornar completo, não perfeito. Pergunte a si mesmo agora com honestidade brutal, qual emoção você nunca se permite sentir completamente? Qual parte de você exige permissão para ser imperfeita? Quando foi a última vez que você admitiu, sem filtros, sem justificativas, sim, eu também sinto isso, o que você mais critica nos outros? Anote mentalmente, essa é sua sombra, te mostrando o caminho de volta para casa. Quantas das suas certezas morais são, na verdade, rejeições internas? Quantas vezes você apontou o dedo para fora quando deveria estar olhando para dentro? Hoje, faça um experimento. Quando você julgar alguém duramente, quando aquela irritação automática surgir, pare, só por um segundo, e pergunte, onde em mim existe essa mesma qualidade? Não para se culpar, não para se punir, mas para se conhecer. Pode ser doloroso perceber que você tem passado a vida fugindo de si mesmo. Que a pessoa que você projeta não é quem você realmente é, que suas críticas mais ferozes eram confissões disfarçadas. Mas essa dor é o começo da cura. Escreva isso, nem que seja só no pensamento. Eu também sou capaz de... Complete com o que você mais nega. Egoísmo, preguiça, raiva, medo, inveja, covardia, não para celebrar, mas para reconhecer, para finalmente se tornar completo. Lembra da pergunta no início? E se a paz estivesse exatamente onde você evita olhar? Agora, você sabe a resposta. Você não encontra paz eliminando sua escuridão. Você não encontra paz fingindo que ela não existe. Você não encontra paz construindo muros cada vez mais altos ao redor das partes de você que te envergonham.
Você encontra paz quando para de lutar contra si mesmo. Quando finalmente aceita: eu sou luz e sombra, completo, não perfeito. Jung passou anos explorando suas próprias profundezas, conversando com seus demônios, desenhando seus medos. E do outro lado daquela jornada aterrorizante, ele não encontrou iluminação constante ou felicidade perpétua. Ele encontrou algo muito mais valioso: autenticidade real. Quando você abraça sua sombra, ela para de te perseguir nos pesadelos, para de sabotar seus relacionamentos, para de explodir nos momentos mais inconvenientes. Isso não significa que você vai se tornar iluminado amanhã. Não significa que nunca mais vai errar, julgar, reprimir. Significa apenas que agora você sabe: o caminho para casa passa pelo porão. Como Jung disse, prefiro ser completo do que bom, porque bom é uma máscara que você usa para o mundo, mas completo é a liberdade de finalmente ser você. A paz que você procura nunca esteve fora. Estava nas partes de você que você teve coragem de acolher. E você? Qual parte sua está pedindo para ser vista neste exato momento? Deixe aqui embaixo. Não precisa ser profundo. Às vezes, só nomear o que você sempre negou já é um ato de coragem revolucionário. Estamos todos integrando nossas sombras. Ninguém aqui é só luz. E talvez seja exatamente isso que nos torna humanos.